Então, assim como acontece a rotação em torno do eixo x, também podemos fazer a rotação em torno do eixo y. Neste caso, o método é chamado de método da casca. Tá? Então, para rotacionar a região em torno do eixo y, nós usamos esta fórmula, né? O volume é 2π, que multiplica a integral de a até b de x vezes f de x dx. Então, nós vemos aqui uma pequena mudança, né? Lá no eixo x, a gente tinha só o π e a função estava ao quadrado. Neste caso, nós temos 2π e a função está sendo multiplicada por x. Então, vamos aqui resolver o exemplo para ver como funciona na prática, né? Então, vamos calcular o volume da região limitada por x igual a 0, x igual a 2 e abaixo da função x ao cubo, rotacionada em torno do eixo y, né? Então, é essa região aqui que a gente quer rotacionar em torno do eixo y agora. Bem, então, pela fórmula, né, o volume vai ser 2π, que multiplica a integral de a até b, no caso de 0 até 2, de x vezes a função que é x ao cubo dx. Tá? Então, sempre ter atenção aqui, porque esse x aqui vai sempre multiplicar a nossa função. Então, simplificando aqui, vamos ter 2π vezes a integral de 0 até 2 de x à quarta dx. A integral de x à quarta sabemos que é x ao cubo, então vai ficar 2π, que multiplica x ao cubo, aliás, x à quinta, né? É x à quinta sobre 5. E esse x à quinta sobre 5 está variando aqui de 0 até 2. E aí agora só substituímos, né? Então fica 2π vezes 2 elevado a 5 sobre 5. E aí faria menos 0 elevado a 5 sobre 5, mas que não tem importância porque daria 0. Então, simplificando, vamos ter 2π vezes 32 sobre 5, nos restando assim, 32 vezes 2, 64π sobre 5 unidades de volume, tá? Então, este é o volume dessa região aqui rotacionado em torno do eixo x, aliás, em torno do eixo y. Nós também podemos nos deparar com situações para rotacionar em torno do eixo y, né? Onde a região está entre duas curvas. Neste caso, podemos fazer de duas formas. Ou a gente faz o volume usando a primeira curva, né? A curva mais alta, e depois o da curva mais baixa e subtrai os dois volumes. Ou a gente pode fazer diretamente, assim como no caso da função em torno do eixo x, né? A gente vai fazer esse caso aqui mais direto. Então, a gente vai aplicar a fórmula, só que com a diferença de que a gente vai fazer a subtração ali dentro da função que está em cima pela função que está embaixo. Então, como seria isso, né? O volume, pelas nossas funções aqui, né? A gente quer encontrar a rotação dessa região aqui em torno do eixo y, tá? Então, pela fórmula é 2π, que multiplica a integral de a até b. Neste caso, nós queremos de 0 até 3. Então, a integral de 0 até 3 de x, que multiplica a função, né? Só que as funções são duas, e a gente vai fazer a de cima menos a de baixo. Lembrando que aqui está em cima aqui é a reta, ou seja, 4 menos x, menos a que está embaixo, que é a parábola, que é essa daqui. X ao quadrado menos 4x mais 4. Tudo isso aqui dx. Então, vamos simplificar as nossas contas aqui dentro desse colchete. Então, vamos ter 2π vezes a integral de 0 até 3 de x, que multiplica quem? 4 menos x ao quadrado mais 4x menos 4 dx. Vejam aqui que esse 4 cancela com esse, né? Tá um positivo e um negativo. E aí simplificamos mais um pouco. Então, dá 2π vezes a integral de 0 até 3 de x, que multiplica quem? Menos x ao quadrado, menos x mais 4x dá mais 3x
dx. E agora eu faço esse produto, né? X vezes isso daqui. Então, é 2π vezes a integral de 0 até 3 de menos x ao cubo mais 3x ao quadrado dx. E agora só calculamos a integral aqui dessa função, né? Resolvendo a integral dela, né? Repetimos aqui o 2π. Quem é a integral? Vai dar menos x à quarta sobre 4 mais 3x ao cubo sobre 3. Variando aqui de 0 até 3. Como o de baixo é 0, basta substituir o 3. Então, fica 2π que multiplica 3 à quarta, ou seja, dá menos 81, né? 3 à quarta é 81. Dividido por 4, mais 3 que multiplica 3 elevado a 3, que é 27, dividido por 3. Então, isso aqui podemos simplificar, né? Então, temos aqui 2π que multiplica menos 81 sobre 4 mais 27, né? Cancelando esses 3 com esse 3. E aí, simplificando novamente, posso multiplicar aqui. Vamos ter 2π que multiplica menos 81 mais 108 dividido por 4. Tá? E aí faz as diferenças, né? 108 menos 81 que dá 27. Então, vamos ter 2π vezes 27 dividido por 4. Aqui eu posso simplificar esse 2 com esse 4, fica 2 aqui embaixo. Então, temos então, o volume total é 27π sobre 2 unidades de volume. Tá? Então, esta é a forma de se calcular o volume entre duas funções rotacionando em torno do eixo y. Lembrando também que a gente pode fazer os volumes separadamente, né? No caso, faríamos primeiro em relação à função 4 menos x e depois em relação a essa outra função e subtrairíamos os valores dos dois no final, que também vai dar o mesmo resultado. Então, aí você pode escolher qual método você acha melhor para poder encontrar esse volume, tá certo? Lembrando que essas funções, vocês podem utilizar o aplicativo GeoGebra, né, para encontrar elas, para simplificar, né, as contas de vocês. E é bom sempre você fazer o desenho, porque facilita você enxergar qual é a região que está sendo rotacionada, tá? Ou que está sendo calculada a área. Então, o gráfico sempre ajuda um pouco na visualização do que você deve fazer, tá certo? Então, este é o conteúdo, né, da AV1 até essa parte de volumes. E aí, na aula de tira dúvida, a gente resolve mais algumas questões. Então, até mais.